Durante mais de 30 anos, eu cavei covas sem nunca sentir medo. Mas existe um ponto naquele cemitério que eu evito até hoje. Não porque alguém me contou uma história, e sim porque fui eu quem desenterrou algo que nunca deveria ter sido tocado. Mas antes de começar, se você gosta de relatos reais, estranhos e perturbadores, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Meu nome é Roberto Santos, tenho 58 anos e trabalho como coveiro no Cemitério Municipal São Pedro, em Petrópolis, Rio de Janeiro, há mais de 30 anos. Ao longo de todo esse tempo, aprendi a respeitar os mortos e a tratar meu trabalho com seriedade. Nunca fui supersticioso, nunca acreditei em histórias de assombração ou coisas do tipo. Para mim, corpo era corpo, terra era terra, e meu trabalho era simplesmente cavar, enterrar e seguir em frente. Mas houve um dia que mudou isso completamente. Foi em março de 1997, uma quarta-feira cinzenta, com aquela garoa fina típica da serra. Eu tinha recebido a ordem de preparar uma cova no setor antigo do cemitério, uma área pouco usada nos últimos anos. O terreno ali é irregular, cheio de raízes de eucaliptos velhos que dificultam o trabalho, mas era o único espaço disponível naquela semana. Cheguei cedo, como sempre, marquei o local, peguei a picareta e comecei a cavar. A terra estava úmida, pesada. O trabalho ia devagar. Por volta das 9 da manhã, quando já tinha cavado cerca de 1 metro de profundidade, a picareta bateu em algo sólido. Achei que fosse raiz ou pedra, normal em terreno antigo. Mas quando limpei a terra ao redor, vi que não era nem uma coisa nem outra. Era madeira. Madeira velha, escura, apodrecida. Um caixão. Parei imediatamente. Conferi o mapa do cemitério. Aquela área não tinha nenhum registro de sepultamento, nenhum. Estava marcada como terreno livre desde 1987. Mas ali, debaixo dos meus pés, havia um caixão enterrado onde não deveria haver nada. Chamei o Marcelo, meu auxiliar. Rapaz de uns 30 anos, sempre meio nervoso, mas bom de serviço. Quando ele chegou e viu o caixão, ficou pálido. Fui até o escritório e falei com seu Reinaldo, administrador do cemitério há mais de 20 anos. Homem sério, metódico, que conhecia cada registro daquele lugar como a palma da mão. Quando contei sobre o caixão, ele franziu a testa. Pegou os mapas antigos, cruzou registros, verificou documentos amarelados guardados em pastas empoeiradas. Nada, absolutamente nada indicava que alguém tivesse sido enterrado naquela área. Ele pegou a lanterna e me acompanhou de volta à cova. Quando chegamos, Marcelo estava parado a uns 3 metros de distância, fumando nervoso. E o caixão continuava lá, meio exposto, esperando. Seu Reinaldo se agachou na beira da cova, iluminou a madeira podre com a lanterna. Ficou em silêncio por um tempo longo. Depois levantou, com o rosto tenso. Precisávamos abrir aquilo. Seu Reinaldo ligou para a polícia. Protocolo obrigatório. Quando há descoberta de corpo não registrado, a autoridade precisa ser acionada. Meia hora depois, chegaram 2 policiais e um perito da Polícia Civil. O delegado responsável era o Dr. Campos, homem de uns 50 anos, cansado, que parecia já ter visto de tudo na vida. Ele desceu até a beira da cova, observou o caixão e fez algumas anotações. O perito, um rapaz mais jovem chamado Tavares, tirou fotos, mediu a profundidade, analisou o tipo de madeira. Depois olhou para o delegado e acenou afirmativamente. Precisavam exumar. Seu Reinaldo autorizou. Eu e Marcelo começamos a cavar ao redor do caixão com cuidado, removendo a terra compactada. Levamos quase 2 horas. A madeira estava tão deteriorada que precisávamos ter cuidado para não desmanchar tudo. Quando finalmente conseguimos expor o caixão por completo, notei algo estranho. Não havia nenhuma identificação, nenhuma placa, nenhum símbolo religioso. Apenas madeira escura, simples,
tosca. E tinha outro detalhe que me incomodou. O caixão estava enterrado de lado, não na posição horizontal normal. Estava inclinado, quase na vertical, como se tivesse sido jogado ali às pressas. O perito pediu ferramentas. Trouxe uma alavanca e começou a forçar a tampa. A madeira gemeu, rangeu e finalmente cedeu com um estalo seco. O cheiro que saiu dali foi terrível. Não era cheiro de decomposição comum, era algo mais profundo, podridão, mofo e algo ácido que queimava a garganta. Todos recuaram, cobrindo o nariz. O perito iluminou o interior do caixão com a lanterna. E então ficou paralisado. Seu Reinaldo se aproximou, olhou dentro e deu 2 passos para trás, com o rosto completamente branco. O delegado Campos, mesmo com toda a sua experiência, arregalou os olhos. Eu não consegui evitar. Me aproximei e olhei. E o que vi dentro daquele caixão não fazia nenhum sentido. Dentro do caixão não havia um corpo. Havia 3. 3 crânios humanos, dispostos em triângulo. Ao redor deles, ossos de diferentes tamanhos, claramente de pessoas diferentes. E no centro, amarrados com arame enferrujado, havia objetos que não deveriam estar ali. Um crucifixo de ferro virado de cabeça para baixo, um rosário de contas pretas e algo que parecia ser um boneco de pano muito antigo, meio desfeito. O perito fotografou tudo em silêncio. O delegado Campos ficou observando por um tempo longo antes de falar qualquer coisa. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Aquilo precisava ir para a análise forense imediatamente. Seu Reinaldo fechou aquela área do cemitério, colocou fita de isolamento e proibiu qualquer funcionário de se aproximar. Marcelo pediu para ir embora mais cedo, alegando que não estava se sentindo bem. Eu não culpei ele. Fiquei ali, ajudando a embalar os restos mortais em sacos próprios para transporte. Cada crânio foi embalado separadamente, assim como os ossos e os objetos. O trabalho levou o resto da tarde. Quando finalmente terminamos e a polícia foi embora, o cemitério já estava vazio. O sol se punha atrás das montanhas, deixando tudo numa penumbra cinzenta. Seu Reinaldo me chamou no escritório. Ele estava mexendo em arquivos antigos, espalhados sobre a mesa. Mapas do cemitério de diferentes décadas, registros de sepultamento, documentos amarelados. Encontrou algo de 1923, um relatório escrito à mão, quase ilegível. Falava sobre uma área interditada temporariamente por ordem episcopal. Nenhum detalhe adicional, apenas isso. A área descrita no documento era exatamente onde eu tinha cavado a cova. E segundo o registro, aquela interdição nunca foi oficialmente revogada. Olhei para seu Reinaldo. Ele olhou para mim. Nenhum de nós disse nada, mas ambos sabíamos. Tínhamos mexido em algo que deveria ter permanecido enterrado. 3 dias depois, o perito Tavares apareceu no cemitério. Foi direto ao escritório de seu Reinaldo. Ficaram trancados lá por quase 1 hora. Eu estava trabalhando perto da entrada quando vi Tavares sair. Ele parecia não ter dormido. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Carregava uma pasta com documentos. Quando me viu, hesitou. Depois veio na minha direção. Sentamos num banco perto da capela e ele me contou o que tinham descoberto, me mostrando os laudos preliminares. Os 3 crânios eram de pessoas diferentes. Um homem adulto, uma mulher jovem e uma criança. Datação por carbono indicava que morreram entre 1910 e 1925, mas havia algo perturbador. Nenhum dos 3 morreu de causas naturais. Todos apresentavam fraturas no crânio, trauma severo, violência. E tinha mais. Os ossos não pertenciam apenas àquelas 3 pessoas. Havia fragmentos de pelo menos outras 5, misturados, como se tivessem sido deliberadamente colocados juntos. Tavares me mostrou fotos dos objetos. O crucifixo invertido tinha inscrições na base, que estavam em outra língua,
Ele tinha mandado traduzir. As palavras eram de um ritual de exorcismo, mas escritas ao contrário, como uma inversão proposital. O boneco de pano tinha sido examinado. Dentro dele, costurado entre os retalhos, havia cabelos humanos, dentes de leite e unhas, de pessoas diferentes. Tavares olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Aquilo não era um enterro, era algum tipo de ritual macabro. Ele explicou que, pesquisando arquivos da Igreja de Juiz de Fora, descobriu registros de 1923 sobre práticas pagãs numa região próxima ao cemitério. Um grupo secreto que realizava rituais. Houve denúncias, investigações, mas tudo foi abafado. A igreja interditou uma área do cemitério e nunca mais falou no assunto. Eu tinha acabado de romper ou desfazer aquilo, era o que ecoava na minha mente. Naquela noite, quando voltei para casa, minha esposa Célia disse que eu estava falando sozinho durante o sono, palavras que ela não entendia, algo que parecia outra língua. Estranhei, pois nunca fui de falar dormindo, mas deixei para lá, pois estava muito cansado os últimos dias e associei a isso. Mas com o passar dos dias, comecei a ter sonhos. Sonhos com aqueles 3 crânios olhando para mim e uma voz sussurrando algo que eu não conseguia compreender, mas que me gelava até os ossos. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer no cemitério. Marcelo, meu auxiliar, faltou 3 dias seguidos. Quando finalmente voltou, estava magro, pálido, com olheiras profundas. Disse que passou mal. Febre alta, pesadelos. Os médicos não encontraram nada errado, mas ele continuava se sentindo péssimo. Seu Reinaldo também não estava bem. Começou a ter dores de cabeça constantes. Passou a evitar a área onde tínhamos encontrado o caixão. Quando precisava passar por lá, fazia o caminho mais longo, dando a volta pelo setor novo. E eu não conseguia parar de pensar naqueles crânios, naqueles objetos, na sensação que tive quando olhei dentro daquele caixão. Os sonhos pioraram. Toda noite via os mesmos rostos, rostos sem corpo, flutuando no escuro. E sempre aquela voz, sussurrando palavras que eu não entendia, mas que faziam meu peito apertar de angústia. Célia ficou preocupada. Sugeriu que eu procurasse um médico, talvez tirasse uns dias de folga. Mas eu não podia. Tinha trabalho acumulado, enterros marcados, responsabilidades. Além disso, algo dentro de mim não me deixava sair dali. Era como se eu precisasse entender o que tinha acontecido. O que era aquilo que eu tinha desenterrado? Uma semana depois da descoberta, uma freira idosa apareceu no cemitério. Irmã Eulália, da Congregação das Irmãs de Caridade de Juiz de Fora. Ela tinha recebido uma ligação do delegado Campos, que buscava informações sobre aquele achado. A ordem de isolar o local em 1923 tinha vindo da igreja, e o delegado queria entender por quê. Por conhecer seu Reinaldo há muitos anos, através de enterros e cerimônias, irmã Eulália decidiu ir até o cemitério pessoalmente. Seu Reinaldo me chamou para participar da conversa. Sentamos os 3 no escritório. A freira abriu uma bolsa velha e tirou de dentro um caderno antigo, com capa de couro desgastada. E começou a contar uma história que a Igreja de Juiz de Fora havia guardado em segredo por quase 100 anos. Irmã Eulália abriu o caderno com cuidado. As páginas estavam amareladas, a tinta desbotada, mas ainda legível. Era um diário mantido pelo padre responsável pela paróquia em 1923, padre Augusto Mendes. Ela começou a ler trechos em voz baixa, traduzindo o que estava escrito em linguagem antiga e formal. Em março de 1923, moradores da região próxima ao cemitério começaram a relatar coisas estranhas. Animais mortos aparecendo em círculos, crianças tendo pesadelos violentos, adultos adoecendo sem causa aparente. As famílias estavam apavoradas. O padre investigou e descobriu que um grupo pequeno, liderado por um homem chamado Sebastião Correia, realizava rituais no terreno onde anos depois seria expandido o cemitério. Não eram rituais católicos, eram inversões, missas negras, tentativas de invocar algo que não deveria ser invocado. Quando a igreja confrontou o grupo, 5 pessoas fugiram.
mas 3 foram encontradas mortas dias depois: o homem adulto, a mulher jovem e uma criança, todos com fraturas no crânio. A polícia investigou, mas nunca descobriu quem os matou. Sebastião Correia desapareceu completamente, nunca mais foi visto. O padre Augusto, com autorização do bispo, decidiu enterrar os corpos dos 3 em segredo, mas não de forma comum. Eles misturaram os ossos com fragmentos de outras vítimas do grupo, pessoas que tinham morrido durante os rituais. Colocaram objetos rituais invertidos, fizeram orações de selamento. A intenção era aprisionar qualquer coisa que tivesse sido despertada, manter fechado o que eles tinham tentado abrir. Irmã Eulália fechou o caderno e olhou para mim. E agora, aquele selo tinha sido desfeito. Senti o sangue gelar nas veias. Seu Reinaldo ficou em silêncio absoluto, o rosto tenso. Aquilo parecia loucura, mas dado a forma que estava me sentindo nos últimos dias, só aceitei. Perguntei o que aconteceria agora, o que poderíamos fazer. A freira respirou fundo. Disse que precisaríamos da ajuda da igreja novamente, que aquilo precisava ser selado de novo, da forma correta, com os rituais apropriados. Mas antes disso, ela precisava saber: desde que o caixão foi aberto, algum de nós tinha sentido algo diferente? Sonhos, vozes, sensações estranhas? Olhei para seu Reinaldo, ele olhou para mim, e ambos sabíamos que a resposta era sim. Irmã Eulália marcou uma reunião com o bispo da diocese de Juiz de Fora para o dia seguinte e explicou que precisaríamos de autorização oficial para realizar um novo ritual de selamento e que o processo deveria ser feito rapidamente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo Célia respirar ao meu lado. Os sussurros nos meus sonhos estavam cada vez mais altos, mais insistentes, quase conseguia distinguir palavras. Por volta das 3 da manhã, levantei e fui até a janela. A rua estava vazia, silenciosa, mas tive a nítida sensação de que alguém estava me observando. Olhei para o quintal e congelei. Havia uma figura parada embaixo da árvore, imóvel, observando minha janela. Pisquei, tentando enxergar melhor na escuridão. Quando meus olhos se ajustaram, a figura não estava mais lá. No dia seguinte, voltei ao cemitério mais cedo do que o normal. Seu Reinaldo já estava lá com a mesma aparência cansada e tensa. Marcelo tinha ligado dizendo que não viria. Estava piorando. Irmã Eulália chegou por volta das 10 horas, acompanhada de outro padre, mais jovem, Padre Vicente. Ele trazia uma maleta preta com objetos religiosos, cruz, água benta, óleo consagrado, velas. O bispo tinha autorizado o ritual, mas com uma condição: apenas os envolvidos diretos poderiam estar presentes. Ninguém mais poderia saber. Precisaríamos voltar àquela cova, ao lugar onde tudo começou, e fazer o que deveria ter sido feito 100 anos atrás. Voltamos à cova no final da tarde, quando o cemitério já estava vazio. Eu, seu Reinaldo, irmã Eulália e Padre Vicente. O céu estava carregado, ameaçando chuva. A área continuava isolada com fita. Removemos e descemos até o buraco que eu havia cavado semanas atrás. O caixão não estava mais lá. Tinha sido levado pela polícia, mas o buraco permanecia aberto, escuro, profundo. Padre Vicente começou a preparar o ritual. Colocou velas ao redor da cova, formando um círculo. Despejou água benta na terra, recitou orações em latim, sua voz firme ecoando entre os túmulos silenciosos. Irmã Eulália se ajoelhou e começou a rezar o rosário. Eu e seu Reinaldo ficamos parados, observando. O ar estava pesado, carregado. Cada respiração parecia mais difícil que a anterior. Foi quando senti aquele frio, o mesmo que tinha sentido no dia em que encontrei o caixão, mas agora era mais intenso, mais penetrante, como se algo estivesse se aproximando. As velas começaram a tremer mesmo sem vento. Padre Vicente continuou rezando, mais alto agora, sua voz lutando contra algo invisível. Ele derramou óleo consagrado no centro da cova e traçou o sinal da cruz no ar. E então ouvi os sussurros,
não só na minha cabeça, reais, vindos de dentro da cova, vozes sobrepostas, falando em línguas que eu não reconhecia. Seu Reinaldo deu um passo para trás, o rosto branco. Irmã Eulália rezava mais rápido, os dedos apertando o rosário com força. Padre Vicente ergueu a cruz e gritou palavras que eu não entendi. Sua voz reverberou. As velas apagaram todas de uma vez. A escuridão nos engoliu. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio absoluto. Depois, senti algo mudar, como se uma pressão que estava sobre meus ombros de repente se dissipasse. O ar ficou mais leve, mais fácil de respirar. Quando as velas se reacenderam sozinhas, Padre Vicente estava ajoelhado, exausto, suando, mas havia terminado. Irmã Eulália olhou para dentro da cova, fez o sinal da cruz. Estava feito, ela disse. Seu Reinaldo me ajudou a fechar a cova novamente, desta vez com reverência, com respeito. Nos dias que se seguiram, as coisas voltaram lentamente ao normal. Os pesadelos pararam, os sussurros cessaram, Marcelo voltou ao trabalho, ainda pálido, mas recuperado. Seu Reinaldo parece bem, e eu finalmente consegui dormir uma noite inteira sem acordar gelado de suor. A área foi oficialmente interditada pela diocese. Uma nova placa foi colocada, discreta, indicando terreno consagrado, proibido escavações. Nenhuma explicação adicional. Quem não sabe a história acha que é apenas mais uma área antiga do cemitério. Padre Vicente me procurou uma semana depois. Disse que o que aconteceu deveria permanecer entre nós, que algumas verdades eram pesadas demais para serem compartilhadas. Concordei. Irmã Eulália levou o caderno do Padre Augusto de volta aos arquivos da diocese. Disse que ficaria guardado lá, caso um dia fosse necessário novamente. Continuei trabalhando no cemitério, cavando covas, enterrando mortos, mantendo o lugar em ordem, mas nunca mais fui o mesmo. Aprendi que existem coisas neste mundo que não devem ser tocadas, segredos que foram enterrados por um bom motivo. E toda vez que passo por aquela área interditada, faço uma oração silenciosa, porque agora eu sei o que está lá embaixo, e rezo para que continue assim. Se gostou, eu realmente agradeceria se deixasse o like e se inscrevesse para receber mais relatos como este. Isso é tudo por hoje, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.